Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. Lembrando tudo isso aqui na nossa TV, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar de um assunto também que recebemos muitas perguntas, que é sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é uma especialista no tema, a doutora Carolina Guazelli. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Então vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Augusto. Estou em dúvidas em relação a doações. Eu recebi do meu pai um pequeno imóvel há 2 anos atrás. Quando ele falecer, tal imóvel deverá entrar na partilha, doutora Carolina? Excelente pergunta, e essa dúvida do Augusto é uma dúvida de muitas pessoas. O que acontece? Sempre que a gente tem doações de ascendentes, ou seja, pais, avós, para filhos, né, para descendentes, para netos, isso pela lei se configuraria de forma automática o que a gente chama de adiantamento de legítima, ou seja, é como se estivesse adiantando uma parte da herança. Isso só vai acontecer quando não estiver no instrumento de doação alguma questão específica que diga, ó, nesse caso não é adiantamento legítimo. E o que acontece nos casos de adiantamento então? Quando a pessoa falece, não é que esse bem vai ser partilhado novamente, porque ele já foi doado, mas ele precisa ser considerado, ou seja, colacionado, que é a palavra que tem ali no Código Civil, para deixar igual as cotas de cada herdeiro. Então vai ser descontado dele, ó. Você tinha que receber 500 mil, já recebeu um imóvel de 200, então vai receber mais 300. Exatamente. Só que isso é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque nós temos uma certa alteração legislativa de tempos em tempos com relação aos critérios de colação, ou seja, para a gente entender quanto que vai valer e de que forma vai ser avaliado esse bem que foi adiantado. E isso faz muita diferença e dá bastante debate. Então, é sempre importante fazer um estudo em caso concreto para a gente verificar se o nível do impacto dessas doações no patrimônio. E teria como, no caso, se fosse vontade do pai do Augusto, que não entrasse, o que ele poderia fazer para que, ó, isso aqui eu estou te dando em vida, não é adiantamento de legítimo, estou te dando porque tu merece. Como é que eu poderia fazer isso que não fosse depois descontado na herança? Então, existe uma forma de fazer isso. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que, na escritura de doação, dizer especificamente que este bem saiu da parte disponível, ou seja, dos 50% que qualquer pessoa pode doar livremente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Que necessariamente o valor integral deste bem na época da doação não pode ser maior do que 50% do patrimônio. Senão, não vai dar 100% certo essa nossa forma de disposição. Mas sim é um jeito da gente resguardar os direitos da pessoa que doou. Nesse caso, é necessário fazer um testamento dizendo que já vai doar a parte da sua legítima ou só botar lá na matrícula do imóvel e isso já é suficiente? Colocar no instrumento de doação em vida já é o suficiente. Isso pode ser reforçado no testamento? Até pode, mas não é necessário e nem obrigatório. O instrumento adequado, correto, seria o instrumento de doação. E o que é interessante é que a doação, ela tem a sua eficácia em vida, ou seja, ela tem uma transferência automática de propriedade. Enquanto o testamento, na verdade, ele projeta coisas para o futuro, né? Então, a transferência patrimonial não seria automática no caso do testamento, enquanto na doação já seria automática em vida, muda a propriedade.
Muito bem. Agora temos a pergunta do Fernando. Briguei com a minha família e não mantenho contato com ninguém já faz algum tempo. Caso os meus pais venham a falecer, terei direito à herança, mesmo estando afastado deles? Doutora Carolina. Então, Fernando, esta é uma pergunta muito importante. Falando hoje em dia do Código Civil atualmente vigente, se é só uma questão de uma falta de afinidade, algo nesse sentido, então um afastamento natural, sem outras consequências mais graves, como por exemplo, a família está precisando de algum auxílio e tu não prestares, ou algo que encaixaria numa deserdação, não teria problema nenhum. Ou seja, o mero fato da gente estar afastado do nosso familiar não faz com que a gente possa ser cortado automaticamente da parte legal da herança. Lembrando que isso não significa que o parente não vai poder, de repente, fazer uma redução do que tu receberia. Por quê? Porque todo mundo tem um patrimônio, né, de 100%. 50% obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários, que são aqueles que a lei diz que precisam receber. E os outros 50% são os disponíveis, que a gente pode destinar para quem a gente quiser. Seja um parente ou seja um terceiro, um amigo, um vizinho, enfim, cada um tem seu critério, né? Pode doar até para ONGs, enfim. Mas, então, só pelo fato de vocês estarem afastados, não te tira dos 50% da lei, mas pode ser que acabe tendo alguma redução nos 50% disponível, né? Doutora Carolina só falou assim, no Código Civil atual, tem alguma mudança em vista em relação a isso? Sim. Nós temos uma mudança, a gente tem hoje, né, está nos trâmites legislativos bem incipientes, uma reforma de Código Civil. E na reforma do Código Civil, teria algumas diferenças com relação às cotas. Então, os parentes que cuidaram teriam direitos a cotas maiores, em casos de incapazes também poderia se ter cotas maiores, e tem ainda previsões que abririam uma certa brecha interpretativa com relação a esse afastamento. Então, considerando que a legislação de direito sucessório aplicável é a da época do falecimento, pode ser que quando este parente venha a falecer, tenha uma legislação diferente. Sim. E aí mudou a minha resposta. Tá bom, mas aí a gente não sabe quando isso vai acontecer, pode levar 1 ano, 5 anos, 10 anos ou mais. Exatamente. Bom, temos agora a pergunta da Letícia. Meus irmãos e eu estamos de acordo com a partilha de bens do pai e da mãe, já falecidos. Mesmo havendo consenso, é preciso abrir o inventário, doutora Carolina? Sim. Muitas pessoas pensam que o inventário é necessariamente quando a gente não concorda, mas isso não é verdade. Inclusive, a gente tem um procedimento específico da lei só para os casos de herdeiros que concordam, sabia, João? Que é o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, ele pode ser feito em um tabelionato de notas com um advogado. Então, cada herdeiro pode ter seu advogado ou todos podem partilhar o mesmo advogado, afinal eles estão em concordância. E isso é feito de forma administrativa, né? E muito mais ágil e mais barata também do que o judicial. No judicial, necessariamente a gente precisa ter litígio, ou seja, briga, desavença? Não. Também é possível distribuir um processo de inventário judicial consensual. Mas, necessariamente, se uma pessoa falece tendo qualquer bem, né, em seu nome, vinculado ao seu CPF, é necessário um inventário. Muito bem. Agora temos a pergunta do Arthur. Quando meu pai faleceu, havia uma conta bancária com um valor bem razoável. Não conseguimos mexer nessa conta e o dinheiro está lá, parado, sem render nada. Sem inventário, é possível pelo menos aplicar o que está na conta, doutora Carolina? Tenho más notícias. Não será possível fazer esse tipo de transação financeira sem a abertura do inventário. E, na verdade, a abertura do inventário em si também não te autorizaria a fazer essas aplicações financeiras. Isso por quê, gente? Faz sentido. O que acontece? O inventário, ele é a formalização, a organização de quem tem direito ao que uma pessoa falecida deixou.
E aí, tu concorda comigo que talvez tu entenda que uma aplicação, sei lá, num CDB é interessante, mas talvez um outro herdeiro entenda de forma diferente. E como é que a gente vai poder estabelecer qual é a forma correta? Depende de quem vai ficar com o dinheiro. Ou, de repente, esse dinheiro, que é um valor razoável, vai ser dividido entre herdeiros e cada um vai fazer com a sua cota o que bem entende. Então, não é possível mexer nesses bens enquanto não forem inventariados. E, na verdade, a gente precisaria que o inventário fosse finalizado para que tivesse já na titularidade dos herdeiros, para que daí sim a gente possa fazer as aplicações financeiras com as cotas partes respectivas. Muito bem. Temos agora a pergunta de um anônimo. Meu pai morou pouco mais de 10 meses com uma pessoa e faleceu. Essa companheira terá direito a alguma coisa, doutora Carolina? Muitos brasileiros estão nessa situação e a união estável é sempre um sufoco para nós advogados e um sufoco para o Poder Judiciário também. Então, assim, partindo do princípio de que 10 meses de relação efetivamente configurariam uma união estável, sim, a companheira terá direito a depender do regime de bens. Em quase todos os regimes de bens, ela tem direito à herança. Qual seria o regime de bens que ela não teria direito à herança propriamente dita? No regime da separação obrigatória legal de bens, há uma... Pela idade, né? Exatamente, por causa da idade. Foi já reconhecido recentemente, no ano passado, que seria inconstitucional essa questão de diferença por idade, mas precisa ter um documento expresso dizendo que gostaria de afastar o regime e tudo mais. Então, aqui pensando que talvez essa união estável de 10 meses não tenha um documento, muito provavelmente a gente vai cair na questão geral, né, que é da comunhão parcial de bens. E na comunhão parcial de bens, a gente tem que pensar que a pessoa tem 2 bolos patrimoniais, tá? Os particulares e os comuns. No que é comum, ou seja, o que foi adquirido durante esses 10 meses de relação, vai ser dividido meio a meio, sendo que ela vai ficar com a metade que é dela de direito, que a gente chama de meação, e ele vai ficar, e os herdeiros deles vão ficar com a parte dele. Agora, o que foi adquirido antes, ou foi recebido de herança, ou foi recebido a título de doação, que é o patrimônio particular, ela vai partilhar igualmente com os outros herdeiros. Então, sempre que a gente fala da comunhão parcial de bens, que é a regra do nosso país, a gente tem que olhar quando as coisas foram adquiridas para a gente poder fazer essa classificação entre comum e particular, para a gente poder ver qual vai ser a natureza jurídica daquela partilha. Mas sim, hoje a companheira é considerada, inclusive, uma herdeira necessária por uma interpretação dos tribunais da nossa legislação. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí na agenda do seu celular. O nosso número é o 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito de família e sucessões e quem está conosco aqui hoje é a doutora Carolina Guazelli, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos então para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Isabel. Meu ex fez um acordo com o nosso filho de 19 anos e de parar de pagar a pensão. Tal acordo tem validade? O que eu devo fazer, já que o meu filho ainda mora comigo
e ainda está estudando, doutora Carolina. Poxa, essa é uma situação bem difícil, João, e ela é um mix de direito com parentalidade, ou seja, realmente é uma situação complexa. Vamos lá. Se a pensão alimentícia era fixada judicialmente, a única forma de extingui-la é através de um novo processo, que a gente chama de processo de exoneração de pensão alimentícia, em que vai ser, né, analisada a situação por um juiz, por um promotor, embora ele já seja maior, né, algumas vezes, ainda assim, os promotores dão ali uma assistência nesses casos. Então, o que acontece? Considerando que ele já é maior de idade, né, já atingiu os 18 anos, ele poderia sim dispor sozinho, né, se ele quer ou não a pensão, afinal a pensão é dele. Ele teria direito a continuar recebendo esse pensionamento enquanto ele estiver estudando. Aí há uma certa divergência, sim, tem alguns tribunais que colocam até uma idade aproximada, que normalmente é 24 anos, tem outros que não, tem outros que independentemente da idade é questão de estudos. O nosso próprio Tribunal de Justiça aqui tem algumas jurisprudências que determinam que pessoas de 28, 29 anos sigam recebendo pelo tipo de faculdade, por exemplo, uma faculdade de medicina. E aí, voltando na questão do fato dele morar, então, né, o teu filho morar contigo, infelizmente é uma questão de se ele e o pai dele estiverem em acordo e fizerem essa ação exoneratória, inclusive de forma consensual, vai ser sim exonerado. Mas ela não tem que estar envolvida nesse processo aí? Não tem. Por quê? Porque ele já é maior de idade, ele já é um adulto. É um adulto Então, mas depende financeiramente dela, né? aí é que eu falei que entra a dificuldade da parentalidade. Caberá a ela dizer isso para ele. Olha, então, tu quer exonerar a pensão do teu pai? Legal. Tu vai trabalhar, vai pagar as contas de casa. Então, é muito difícil e tem muitas mães que procuram um escritório justamente com essa dificuldade. E, infelizmente, não há uma margem legal para isso. Ele é um adulto e ela também. Então, ela vai ter que gerenciar a própria casa no sentido de ou exigir que ele siga recebendo a pensão, exigir, digo, do filho, né? Dizer, olha, se tu te exonerar, tu vai ter que conseguir de alguma forma o mesmo valor para contribuir com o teu sustento. Sob pena de, aí eu já não sei, né? Não sei se dizer para ele arrumar um emprego, de repente até mesmo dizer que não tem como ele seguir residindo no imóvel. Isso é uma questão muito particular de cada família, mas é bem delicado. Essa pergunta eu nunca tinha imaginado que alguém maior pudesse ter que... Não precisa mais me pagar, mas também não sustenta, né? Então, isso é bem interessante, João, porque isso é considerado uma gestão própria da vida, entende? Assim como várias outras questões. Então, só que fica tão difícil justamente pelo fato de ter 19 anos, é um adulto, mas a gente brinca, né? É um adulto iniciante, né? Recém está começando a vida, às vezes mesmo sendo adulto, não tem uma maturidade para entender algumas questões. Então, infelizmente, vai ter que ser a mãe que vai ter que ter uma conversa muito dura com esse filho e colocar as questões né, que são da vida adulta para ele, de contas, de custos e o que ela pode e o que ela não pode. Bom, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Gostaria de saber se pode ser... Essa pergunta eu vou deixar para o final. Essa vai ficar para o final, depois se der tempo. A Thaís, vou deixar a pergunta para mais tarde. A Thaís agora fez uma pergunta. Um imóvel deixado como herança para os netos pode ser vendido pelos pais? Esses netos são maiores de idade ou menores de idade? Vou pressupor que são menores de idade. O que acontece? Tudo, né, que for de um vulnerável, uma criança, um adolescente, uma pessoa incapaz, tem todo um resguardo do Poder Judiciário e do sistema jurídico como um todo. Então, é possível vender? Sim, é possível. Porém, não é bem assim. Precisa ser feita uma ação judicial específica, que é um alvará de venda. Nessa ação judicial, vai ter que se dizer o porquê se precisa vender, se justificar o como aquilo vai ser benéfico ou revertido em benefício às crianças ou aos adolescentes que são donos do imóvel
E também não pode ser negociado e vendido a qualquer preço. Então, tem toda uma questão de estudo mercadológico. Então, por exemplo, o que é muito comum? Tem um imóvel e, de repente, se descobriu um outro que é perto de uma faculdade, que poderia ser revertido em aluguéis ou algo assim. Então, é feito um pedido de alvará judicial, vai para o juiz e para o Ministério Público analisarem e eles vão verificar se faz sentido aquele negócio. Então, esse imóvel que a gente tem hoje fica ali parado, não rende frutos. Né? Tem às vezes um condomínio muito caro ou já está mais antigo e a gente vai precisar fazer reformas. Então, a gente vai botar este bem para vender, tem que ser vendido dentro da margem de preço que o juiz autorizar e aí vai ser revertido em benefício de comprar o outro imóvel. E isso tudo tem que ficar comprovado no processo. Então, é possível? Sim, mas tem um procedimento. Né? Tipo, às vezes tu herdou um imóvel dos avós em outra cidade, né? Passo Fundo, e os netos moram em Porto Alegre. Daqui a pouco precisa de um imóvel maior aqui em Porto Alegre. A alternativa seria vender lá em Passo Fundo, nesse exemplo, para comprar o imóvel aqui em Porto Alegre. Perfeito. E nesse teu exemplo é muito bom pensar que, por exemplo, o valor do imóvel dos netos poderia compor, até de repente, dependendo do caso, um imóvel maior que fosse da família, mas as cotas deles precisariam ser preservadas. X%. Exatamente. 50% do novo imóvel fica no nome dos netos. Exatamente. Bom, tem uma pergunta do Augusto. Um seguro de vida entra no inventário? Meu pai tinha um seguro e o beneficiário é a minha mãe. Meus irmãos acham que tem que entrar no inventário o valor lá do seguro de vida que o pai deixou. Nesse caso, doutora Carolina. Muito obrigada por uma pergunta que eu consigo te responder com certeza da lei. Esse caso, né, nosso Código Civil traz expressamente, assim como a lei securitária, que o seguro de vida não integra a herança. É inclusive, dos poucos casos em que considerado um bem que não é integrante da herança. E ele não sendo integrante da herança, isso significa que a pessoa pode dispor para quem ela quiser, que não entra naquela regra dos 50%. Então, que pode ser até para o não familiar, tá? Exatamente. Eu sempre brinco, botem um seguro para advogada, aí ninguém faz. Então, assim, o que acontece? O seguro realmente ele poderia destinar para qualquer pessoa. E nesse caso ele ainda destinou para a esposa dele, né? Então, não há discussão. O que pode acontecer algumas vezes, que é uma certa pegadinha jurídica? Nos casos de fraude. Tem alguns casos, né, em que a pessoa tem o patrimônio e, descobrindo uma doença ou querendo fazer algum tipo de planejamento, pega quase todo o seu dinheiro, ou um valor muito considerável do patrimônio, e uma vez só faz um grande aporte num seguro de vida, como uma forma de burlar a legislação sobre as questões, né, de legítima. E aí o que acontece? Nesses casos especificamente, seria possível ingressar com uma ação no Poder Judiciário e, se comprovada a fraude, que este valor fosse partilhado de acordo com a legislação, tá? Mas esse é um grão de areia, né, num deserto. Não é todo dia que acontece esse tipo de caso. Então, assim, tem que avaliar bem. Mas se é só pelo fato de, às vezes, não achar correto que a mãe fique com o valor, pela legislação está correto. Se o pai, que era o titular do seguro, destinou para a sua esposa, mãe deles, certinho. Bom, acho que talvez estamos indo para a nossa última pergunta já, que é do Rogério. Estou me separando e o meu filho já avisou que quer ficar comigo. Não tenho problemas em relação a isso, até gostei da ideia. A pergunta é, a minha ex vai ter que pagar pensão caso o meu filho fique comigo? E nesse caso, eu terei automaticamente a guarda total, doutora Carolina? Boa pergunta. Então, o que acontece? A gente sempre tem que pensar que, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que pensar quase que fosse um guarda-chuva. E que tem 3 pessoinhas, 3 coisas embaixo deste guarda-chuva. Então, o guarda-chuva é a autoridade parental e a gente tem 3 institutos importantíssimos, que é a guarda, a convivência e a pensão alimentícia. Então, nesse caso, se a criança estiver morando contigo, né, de base de moradia,
Quem não está com ela, ou seja, a mãe, vai pagar a pensão para ti sim. Mas a guarda, ela não é automaticamente, ainda mais de forma unilateral. Isso tem que ser, né, pensado ali na família, como é que vai ser, se vai ser uma guarda unilateral ou compartilhada. Muito bem, ótimos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Agradeço a doutora Carolina, agradeço a nossa qualificada audiência. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau, até amanhã.